e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com o verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, considerando-nos uns aos outros para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Porque se pecarmos voluntariamente depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidar vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da graça. Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança e eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Versículo 35, na sequência: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Pode se assentar no nome de Jesus. Eu quero nessa noite trazer uma reflexão para as nossas vidas nessas duas palavras, com base nas duas leituras bíblicas que nós fizemos, que, se você percebeu, essencialmente essas leituras, elas vão nos remeter à fé, elas vão nos conduzir a uma exortação à fé, a vivermos na fé, ou vivermos pela fé. E o escritor aos Hebreus, no final do capítulo 10, do que ele estava escrevendo, que nós acabamos de ler, antes de entrar no capítulo 11, que ele vai falar dos heróis da fé, dos homens e mulheres que não recuaram na fé, que não voltaram atrás do que diz respeito à vontade de Deus e à obra de Deus na terra. Quando ele termina de discorrer o capítulo 10, ele vai terminar dizendo assim, repetindo as palavras de Abacuque: mas o justo viverá da fé, ou pela fé, e se ele recuar, se ele voltar atrás, a minha alma não tem prazer nele. E aí, quando você entra no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, você vai ver que Deus ali vai falar da fé. E o que é a fé, propriamente dita pela palavra? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. E aí ele vai começar a falar dos patriarcas, dos homens do passado que viveram pela fé. Ele vai dizer no versículo 2: porque por ela os antigos alcançaram testemunho. E ele começa dizendo o seguinte no versículo 3: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. E aí ele vai começar a citar o primeiro personagem do Antigo Testamento. E ele vai citar Abel, porque no Gênesis, a primeira figura que impacta depois da queda é Abel. Há dois impactos no Gênesis depois da queda do homem: Abel e Caim. Um impacto para a glória de Deus, algo que mexeu com o coração de Deus, e um outro que ofendeu o coração de Deus. E quando o escritor começa a falar dos heróis da fé, ele vai buscar lá no Gênesis, lá atrás, e vai lembrar de Abel. E olha o que ele fala de Abel: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Já pensou, querido, a oferta de Abel, dada lá atrás, há milênios atrás, ela fala até hoje como um testemunho
de alguém que ofereceu tudo o que tinha de melhor para Deus, de alguém piedoso que reconheceu o seu Criador acima de todas as coisas, e o seu testemunho foi tão patente que ele chegou em nossos dias através da Escritura. E pela inspiração do Espírito Santo, se foi o apóstolo Paulo ou se foi outro que escreveu Hebreus, fez questão de começar por Abel, dando testemunho de Abel, que até hoje ainda fala da sua expressão a Deus, da sua entrega a Deus, da sua devoção, da sua vida de piedade ao Senhor. Agora, quando nós lemos Romanos capítulo 4, essencialmente Romanos capítulo 4, Paulo está falando de Abraão. Abraão, pai da fé dos crentes. Abraão, aquele que ouviu a voz de Deus, Gênesis capítulo 12. Naquele tempo não havia lei. Deus ainda não tinha dado a lei ao seu povo. Deus estava se revelando a um homem, e um homem que ouviu a voz de Deus. E quando Abraão fala, Deus fala com Abraão, Abraão ouve a voz de Deus e corresponde à voz de Deus. E aí, querido, uma trajetória se inicia sobre a terra. Rastros divinos começam a acontecer sobre a terra, porque um homem ouviu a voz de Deus. Agora, quando Abraão escuta a voz de Deus, Deus lhe faz promessas. Quando eu e você ouvimos a voz de Deus, Deus nos faz promessas. Eu tenho certeza que pelo menos uma promessa você tem de Deus aqui nessa noite. Pelo menos uma promessa eu tenho de Deus aqui nessa noite: a salvação da minha alma. Talvez alguns aqui que tem 2, 3, 4, 5 promessas além da salvação, mas uma eu garanto para você que você tem de Deus aqui nessa noite, uma promessa: a promessa da salvação da sua alma. Aleluias. Maior do que essa não existe outra. Maior do que essa nenhuma se compara do que a promessa da salvação da nossa alma. Agora, quando Deus vai a Abraão, Deus está estabelecendo o seu povo sobre a terra, e Deus lhe faz promessas. Nós conhecemos a história do patriarca Abraão. Abraão, quando Deus se revela a ele, tinha 75 anos, quando Deus o chama. E quando Deus o chama, se reporta a ele, lhe faz promessa. E sabe qual era a promessa que Deus tinha feito a Abraão? Dar a ele um filho. Mas a esposa de Abraão, Sarai, até então, ela era estéril. Ela não podia gerar, não havia possibilidades de uma criança no ventre de Sara, porque afinal de contas, ela era uma mulher estéril. Mas Deus fez a promessa para Abraão que Sara daria à luz a um filho. E a Bíblia diz que Abraão creu em Deus. Abraão creu em Deus com uma fé tão poderosa que ele não duvidou da promessa de Deus, ao passo que a sua esposa duvidou e até riu, porque era estéril. Sabe, querido, Deus faz promessa na minha e na sua vida, e muitas vezes nós não cremos, ou muitas vezes nós olhamos para as impossibilidades da nossa vida, dizemos: é estéril, já está de idade, não tem condições, não há possibilidades que pode fazer com que isso aconteça. Mas é nesse cenário que Deus entra. É onde eu e você não podemos, é onde eu e você não conseguimos, onde a medicina não consegue, onde o homem não consegue, aonde é impossível para mim e para você. Para Deus tudo é possível. Jesus disse: para os homens é impossível, mas para Deus nada é impossível. Aleluias. Deus fez uma promessa para Abraão e disse: Abraão, eu vou dar um filho para você, e esse será o filho da promessa, sua mulher vai gerar. Mas Sara, querida, era estéril, não havia possibilidades, não havia medicina na época, algo que pudesse fazer com que aquela mulher pudesse gerar um filho. Mas Abraão creu na voz de Deus, acreditou naquilo que o Criador falou e não duvidou em nenhum momento. E essa fé de Abraão, querido, ela é remetida aos crentes de hoje. Abraão foi considerado como o pai da fé de todos os crentes e sempre será considerado como o pai da fé. A fé de Abraão foi tão poderosa que a Bíblia diz que isso foi lhe imputado por justiça.
Como não havia lei para que alguém fosse condenado, para que o pecado fosse exposto, porque se houvesse lei, o pecado dos homens estaria exposto, porque a lei ia apontar o pecado. Mas nesse momento de Abraão não havia lei para que pudesse acusar o pecado, para que pudesse haver um remidor. Nesse momento de Abraão só havia Abraão, a humanidade perdida ao seu redor e a voz do Criador com ele. A Bíblia diz que a fé de Abraão o justificou, o tornou justo, se posso dizer assim, diante de Deus, porque ele ouviu a voz de Deus e creu na voz de Deus. Isso foi-lhe imputado como justiça. A Bíblia chama Abraão de o justo Abraão. Deus faz questão de chamar Abraão, Abraão, o meu amigo. Agora Deus fez uma promessa, e havia N impossibilidades para aquela promessa acontecer. Mas aquele homem acreditou na promessa, ele não duvidou por incredulidade, como nós lemos. Volta lá, Romanos capítulo 4. Depois a gente vai vir aqui para Hebreus. Romanos 4,13. Porque a promessa de que havia ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Pois os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé de Abraão, o qual é pai de todos nós. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem. O qual em esperança creu contra a esperança. Irmão, Abraão era um camarada que tinha muita esperança em sua alma. Ele tinha muita certeza de fé na sua alma. Havia muita esperança dentro do coração de Abraão. A Bíblia está dizendo: o qual em esperança creu contra a esperança. Não havia possibilidades para ele e para Sara. Mas Abraão, ele ouviu a voz de Deus. E para ele, ouvindo a voz de Deus, ponto final, Deus falou, acabou. Deus falou, a água parou. Deus falou, está selado. Será que na minha e na sua vida, quando nós ouvimos a voz de Deus, nós temos agido por fé, com essa fé de Abraão? Quando Deus fala para mim, para você, é suficiente? Quando Deus fala para mim, para você, querido, ponto final. Quando Deus fala para mim, para você, é lei. Quando Deus fala, Deus fala. Ele está dizendo que o Abraão, em esperança, creu contra a esperança. Ele tinha esperança, mas quando ele olhava para a circunstância não dava para ele esperança. A circunstância não dava para ele a condição. A circunstância dizia para ele: esquece, filho da promessa, a sua mulher é estéril, você já é velho, a sua mulher é velha, você deve estar ouvindo vozes, você deve estar doido, varrido, porque não tem possibilidade de você ter filhos. O qual em esperança acreditou contra a esperança, porque não havia esperança na situação do ventre de Sara. Ela era estéril, não podia ter filho. Mas a Bíblia diz que ele em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme que lhe fora dito: assim será a tua descendência. E não enfraqueceu na fé. Oh, meu irmão, quantos estão enfraquecendo na fé? Quantos estão sem esperança? Quantos por passarem por uma dor? Quantos por passarem por uma correção? Quantos por passarem, por um embate na vida, por uma situação difícil, por uma impossibilidade, por uma doença, por uma luta, por um problema? Quantos por N situações estão enfraquecendo na fé? Quantos estão desistindo do caminho, estão enfraquecendo na fé, esmorecendo na fé,
porque deixaram a esperança em Deus, porque deixaram a esperança na palavra, porque deixaram a esperança na fé, porque deixaram de acreditar na voz de Deus e passaram a ouvir a voz do mundo, e passaram a ouvir a voz de fora, a voz dos homens, a voz do diabo, passaram a ouvir a voz da circunstância, passaram a olhar mais para o gigante do que para a voz e para a presença de Deus. A Bíblia diz que Abraão, ele não enfraqueceu na fé, ele não atentou, o texto diz que ele não atentou para o seu próprio corpo já amortecido. Mas como pode Deus fazer algo, como pode Deus fazer algo dessa magnitude, velho? A esposa também velha, com o ventre seco, não podia gerar. Mas a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. E olha aqui, nós vamos ver o motivo porque Abraão não enfraqueceu na fé, nem atentou para o seu próprio corpo amortecido. Sabe, querido, quando você olha para a sua vida, em algumas áreas da sua vida você vê amortecida, algumas áreas da sua vida você vê velha, apagada, fraca. Abraão, você acha que Abraão não olhava para a realidade dele? Que não olhava para a própria vida dele, para o corpo dele? Dizendo, mas como que pode ser isso? Como minha esposa vai poder gerar? Não há possibilidades humanas, não há possibilidades. O médico disse, comprovou, não há possibilidades para cura. O médico disse, comprovou pela ciência que não tem como ser feito mais nada. Aí muitas vezes eu e você olhamos para o nosso corpo já amortecido. Olhamos para as circunstâncias que todos os dias estão lá dizendo para mim e para você, não vai dar. Olha aí, você não está vendo que não vai dar. Mas o exemplo bíblico de um homem que não era super-homem e também não era sobrenatural, era um homem. Diz que ele não enfraqueceu na fé e nem se atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois já era de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. Além de Abraão olhar para si com quase 100 anos, o seu corpo já amortecido, além de ele olhar para a sua realidade, ele olhava para a realidade da esposa. Era duas situações. Meu Deus, eu velho desse jeito, caí nos dentes, corpo amortecido. A Sara, coitada, além de ser estéril, corpo amortecido, velha, sem condições nenhuma. Mas a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Ele não enfraqueceu na fé. E a grande questão aqui, querido, para mim e para você nessa noite, é a fé. Porque é através da fé que Deus opera, é através da fé que Deus abre a porta, é através da fé que Deus faz o milagre, é através da fé que Deus se move na terra. A fé que eu e você manifestamos diante dele. Aleluia. Aleluias. Agora vem o versículo 20 dizendo, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. A chave está aqui, querido. A chave do texto está aqui, é lindo isso. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Ele não foi incrédulo por nenhum momento da sua vida. 75 anos Deus fala com ele. Passaram-se 25 anos, Abraão já era de 100 anos quando a promessa se cumpriu. 25 anos se passaram, a Bíblia diz que ele não enfraqueceu na fé. Irmão, quantas vezes em 2016 eu e você enfraquecemos na fé? Quantas vezes em 2016 eu e você olhamos para o nosso corpo amortecido, dizemos não dá, agora não vai, agora sim, agora... Quantas vezes nós enfraquecemos na fé nesse ano? O homem com 25 anos estava com a mesma fé, lá de quando Deus tinha feito a promessa. Sabe, querido, as circunstâncias, os problemas, as adversidades que rodeavam a vida de Abraão, você pensa que Abraão não tinha problema? A coisa foi tão crítica que lá pelos 10 anos da promessa, a sua esposa não aguenta, não suporta. Ela diz, Abraão, deita com a minha serva Agar, que aí Deus vai dar o filho da promessa. Esse é o jeitinho, sabe, que o homem quer dar para a promessa, quer fazer a promessa acontecer pela forma humana. Aí vai dar problema. Quer entrar na frente, quer forjar a promessa do seu jeito. E Abraão, querido, ouvindo a voz da esposa, infelizmente, numa hora errada, ele vai deitar com a sua serva, com a serva da sua esposa.
E aí a serva tem um filho, porque a serva não era estéril. Nasce Ismael. Ismael não era o filho da promessa, porque não foi Deus que deu. Foi Abraão que foi atrás fazer a promessa acontecer. Quando eu e você fazemos a promessa acontecer, Deus não está no negócio. Quando eu e você apressamos as coisas, Deus não está no negócio. Passaram-se mais 15 anos, aí a promessa de Deus aconteceu. Porque a promessa de Deus estava no ventre de Sara, não era no ventre de Agar. A sua promessa, querido, é de Deus, não é de você mesmo e nem do homem. A sua promessa é do Deus que te prometeu. Na hora certa ela vai acontecer, na hora certa vai ser real, na hora certa o Isaac vai nascer. Mas Abraão teve esse lapso, talvez por conta dos seus embates, e a mulher no ouvido de Abraão: Abraão, o filho, Deus prometeu, deita com ela que vai dar certo. E deu certo, irmão. Só que não era o filho que Deus tinha falado, não era o filho da promessa. A Bíblia diz que ele não duvidou da promessa de Deus, não duvidou da promessa por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. 25 anos se passaram, Abraão dando glória a Deus. Acordava de manhã, glória a Deus. Quando ele ia dormir, glória a Deus. Durante o dia trabalhando, carregando os seus camelos, fazendo o seu serviço, glória a Deus. Eu tenho uma promessa, Deus falou comigo: a qualquer momento o meu filho vai chegar. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Passando por luta, por enfermidade, por dores, perseguições, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Servindo a Deus, não enfraqueceu na fé, não olhou para o seu corpo amortecido, para os seus problemas. Ele glorificava a Deus todos os dias. Sabe o que fez? Sabe o que isso fez, querido? Quando Abraão glorificava a Deus, a Bíblia está dizendo, no capítulo 20, não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus. Como eu e você somos fortificados na fé? Dando glória a Deus. Dando glória a Deus. Ele foi fortificado na fé porque ele dava glória a Deus. Eu tenho que ficar dando glória a Deus, glória a Deus? Não, porque a sua vida confessava a Deus diariamente, porque a sua vida era para o Criador diariamente, porque a sua vida era de glorificação em glorificação a Deus, crendo na sua promessa, de mãos dadas com a sua promessa, com os seus olhos fixados na esperança, sabendo que a qualquer momento se manifestaria. O que a Bíblia diz? Deus traria à existência aquilo que não existe. Aleluias! Enquanto isso, Abraão dava glória a Deus, não duvidando, mas dando glória a Deus. Enquanto ele dava glória a Deus, a sua fé era fortificada. Enquanto ele glorificava, a sua fé era fortificada. Enquanto ele buscava a Deus e cria no Senhor, a sua fé era fortificada. Por isso a Bíblia diz que Abraão não enfraqueceu na fé. Aí você chega na igreja e fala: não, viu? Eu não tenho condições de dar glória a Deus, pastor. Não me peça para dar glória, não me peça para glorificar, o Senhor não sabe. Não me peça, não tenho condições de glorificar. Mas foi 25 anos de espera, e a Bíblia diz que ele não duvidou, ele não desacreditou, ele não recuou, como o escritor aos Hebreus e Abacuque também diz. Ele não recuou, ele não voltou atrás, ele não coxou em dois pensamentos: não, agora eu não vou servir mais a Deus, agora eu vou ver se o Baal faz alguma coisa, de repente a Zera faz alguma coisa. Não, ele não coxeou em dois pensamentos, não andou em dois caminhos, ele não buscou outros deuses, ele continuou crendo e dando glória a Deus. Enquanto dava glória a Deus, era fortalecido pelo Espírito da promessa. Dê glória a Deus na sua vida, querido. Não importa o que você esteja passando, não importa. A Bíblia diz: em tudo dai graças. Ah, estou com a enfermidade, dá graça. Não pela enfermidade, dai graças a Deus. Creia em Deus, porque tudo há um propósito, nada é por acaso. Nada é por acaso.
Por isso eu e você temos que ser fortificados na fé, dando glória a Deus. Tem gente que tem dificuldade da glória a Deus, irmão. Acha que dar glória a Deus talvez é ser muito assim, fanático, ou então ser muito assim, não espiritual, mas muito fervoroso. Não tem necessidade disso, ficar gritando dentro da igreja, dando glória a Deus. Irmão, eu dou glória a Deus em casa, dou glória a Deus na igreja, dou glória a Deus tomando banho, dou glória a Deus orando, dou glória a Deus andando de carro, dou glória a Deus. Em várias circunstâncias da minha vida, dou glória a Deus. Porque quando você glorifica a Deus, você é fortificado na fé, você é levantado na fé, você é estabelecido na fé. Aí você diz: eu não tenho condições de dar glória a Deus nessa situação. Tem sim, glorifique a Deus, porque quando você glorifica a Deus, Deus te dá condição para sair dela. Quando você glorifica a Deus, Deus te sustenta nessa situação. Aleluias. Mas nós deixamos, querido, que os problemas nos envolvam. Em vez de glorificarmos a Deus, estabelecermos a nossa fé, nós enfraquecemos. Mas eu busquei tanto, Deus não me curou. Dei tanto glória a Deus, busquei tanto, acreditei tanto, Deus não me curou. Agora também não vou mais. Mas eu pedi tanto para Deus aquela porta aberta, eu orei tanto ao Senhor, o Senhor não abriu para mim aquela porta, também agora eu cansei. Eu orei tanto ao Senhor por aquele propósito, por aquele dom, ou por aquela área, por aquele ministério, por aquela pessoa, não aconteceu, também agora eu não vou mais. Sabe o que é isso? Isso é enfraquecer na fé. Deus não quer que eu e você enfraquecemos na fé. Deus está falando para mim e para você nessa noite. Ouça a voz do Espírito Santo, olhe para o exemplo de Abraão. Dê glória a Deus, dê glória a Deus na sua vida, exalte a Deus. Hoje quando acordei pela manhã, coloquei o meu pé no chão, eu disse: glória a Deus. O Senhor fez mais um dia, glória, 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 glória a Deus. O Senhor é exaltado, glória ao teu nome. E o meu espírito está sendo fortificado, estabelecido, porque eu tenho contato com Ele, estou exaltando a Ele, eu estou magnificando o Senhor, estou dizendo: eu sei quem eu sirvo, eu sei para quem eu dou louvor, eu sei para onde eu estou indo, eu sei a fé que eu tenho e o Deus que eu tenho. O texto continua dizendo no versículo 5, no versículo 21, aliás: e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer. Abraão tinha uma certeza tão grande, Carlos. A Bíblia diz que ele estava certíssimo de que o que Deus tinha prometido, o que Deus tinha prometido também era poderoso. Não era nem fiel. Aqui o texto fala poderoso, sabe por quê? Deus é fiel, com certeza, mas o texto fala poderoso, sabe por quê? Por causa da impossibilidade humana. Sara não poderia gerar, ela era estéril. E aqui, quando o texto vai dizer, estando certíssimo de que ele, o que tinha prometido, também era poderoso para o fazer. Deus era poderoso para abrir o ventre de Sara e dar um filho a Sara e a Abraão. Deus era poderoso para cumprir a voz dele, a promessa dele para o seu filho. Deus é poderoso para cumprir a promessa dele para com a sua vida, nesse lugar. Deus é poderoso para fazer muito mais, abundantemente além daquilo que temos pedido ou pensado, segundo o poder que em nós opera. Aleluias! O poder que em nós opera pode ser visto de duas formas: o poder da fé e o poder do Espírito Santo que reside em nós. O poder da fé e o poder do próprio Espírito de Deus que está em nós. Paulo vai dizer aos irmãos dos Efésios, ele diz: porque ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O poder do seu Espírito, o poder da fé inabalável, o poder da fé. Lembra da mulher do fluxo de sangue? As impossibilidades, a multidão, 12 anos jorrando sangue, uma enfermidade, o sangue não parava, já tinha se esvaído,
não tinha mais condições, não tinha dinheiro, não tinha recurso, estava largada, abandonada, esperando a morte. Ficou sabendo, ouviu que Jesus estava passando, havia uma multidão seguindo Jesus, apertando. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus. Aquela mulher, querido, ela foi com as suas forças humanas definhadas buscar a Jesus, mas mais do que a sua força humana, ela foi pela fé. Ela dizia no seu coração: se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Se tão somente eu tocar na orla das suas vestes, eu serei curada. Olha a fé antecipada, olha a fé desse coração, dizendo: se tão somente eu tocá-lo, eu serei curada. A Bíblia diz que aquela mulher entrou multidão adentro, e com certeza ela não conseguiu empurrar ninguém, ela foi rastejando. A prova de que ela foi rastejando não está na Bíblia, mas a prova de que ela chegou rastejando a Jesus, porque ela tocou por baixo na orla das suas vestes. E quando ela toca na orla das vestes de Jesus, a Bíblia diz que Jesus para o seu itinerário e diz: quem me tocou? Pedro diz: Senhor, a multidão te aperta, está todo mundo se esbarrando, o Senhor não está vendo? Como pode? Alguém te tocou, está todo mundo te prensando. Jesus: espera aí, Pedro, alguém me tocou diferente, porque de mim saiu poder, de mim saiu virtude. Alguém me tocou com fé. O toque foi diferente. O toque foi diferente. Não foi um toque comum. Não estão me empurrando. Eu senti dentro de mim poder. A mulher, querido, não queria falar, porque ela, na sociedade, naquele momento, era considerada como uma mulher impura. Ela poderia ser apedrejada, castigada. Mas a mulher, diante do Cordeiro de Deus, ela não se aguenta. Ela diz: Senhor, eu te toquei. Jesus disse: filha, a tua fé te salvou. Filha, ó, você é minha filha, a tua fé te salvou. Não foi nem a minha virtude, não foi nem o meu poder. Claro que foi o poder de Jesus que curou aquela mulher, mas Jesus disse para ela: foi a tua fé. A tua fé arrancou o poder de mim, a tua fé extraiu virtude de mim, por isso você está curada. Aleluias. Querido, não é tempo de eu e você enfraquecermos na fé. Não é tempo de eu e você pararmos, olharmos para trás. Há uma promessa na frente. Tudo que Deus prometeu está na frente, está no alvo. Nós não podemos olhar para a esquerda, não podemos olhar para a direita, e muito menos para trás. A promessa de Deus está para a frente. Paulo fala: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, para as que estão diante de mim. Eu avanço para o alvo, eu vou para a frente, a promessa está na frente. Como que nós vamos terminar 2016? Tem muita gente terminando sem fé. Tem muita gente terminando enfraquecido na fé. Tem muita gente terminando derrotado na fé. Tem muita gente terminando envolvido com seus prazeres, envolvido com os negócios desta vida. Tem muita gente terminando 2016 na carne. Nós estamos vendo um exemplo de um homem, querido, que por 25 anos aguardou uma promessa e ele não enfraqueceu na fé, porque ele dava glória a Deus. Ele dava glória a Deus. Ele acreditava em Deus acima de tudo. A circunstância dizia não, mas a fé de Abraão dizia sim. O problema dizia não vai dar, a fé dizia vai dar sim. Continue acreditando, Abraão. Continue buscando, Abraão. Continue louvando, Abraão. Continue glorificando, Abraão. Continue adorando o Criador. Continue dando sacrifícios a Ele. Continue buscando o Deus dos céus, porque a qualquer momento Ele vai responder a sua oração. Isso é para você nessa noite. Continue buscando, continue glorificando, continue adorando, continue orando, continue buscando, porque Ele vai responder a sua oração. Aleluias. A qualquer momento a promessa vai se manifestar. Irmão, a qualquer momento você vai ouvir: Sara está grávida. Sara está grávida. Não é a sua Sara não, irmão. Sara está grávida, é a promessa. Deus é poderoso, Deus é fiel. Aconteceu. O que Ele falou, Ele cumpre.
Ele é fiel, Ele não é homem para mentir, e nem filho do homem para se arrepender. Agora, nós ouvimos Abraão, ou sobre Abraão, ele não duvidou da promessa por incredulidade, não havia espaço para incredulidade na alma de Abraão. A incredulidade é o oposto da fé. O cristão deve se mover em fé. O livro de Hebreus, no capítulo 11, vai dizer no versículo 6. Nós lemos no capítulo 10, mas o versículo 6 do livro de Hebreus, no capítulo 11, vai dizer o seguinte: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário, é algo necessário, que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, que é presenteador, que é abençoador, galardoador daqueles que o buscam. Buscam como? Buscam pela fé daqueles que creem, daqueles que não duvidam, daqueles que agradam a Deus pela fé. Nós estamos dentro do contexto da fé. Continua lendo, você vai ver Noé, Abraão citado aqui. Olha o versículo 8: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para o lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Deus disse a Abraão: sai do meio da tua casa, sai da tua parentela, deixa a sua família, vai para uma terra que eu te mostrarei. Abraão pegou as suas coisas, juntou o seu gado, chamou o seu servo, sua serva, arrumou as suas matulas, arrumou as suas coisas, suas compras, sua mudança, e saiu. Se ele saiu pela direita, se ele saiu pela esquerda, pela frente ou pelo quintal, ninguém sabe, mas ele saiu. E Deus disse assim: vai para uma terra, sai, eu te mostrarei. É fé. Fé é a direção que Deus vai dar, não é a minha. É a direção que Deus, você apenas saia, obedeça a voz, só obedeça. Vá e Deus vai te mostrar. Deus que vai fazer, é Ele que vai fazer. Lembra de Noé na arca? Noé é citado aqui também. Deus fala com Noé. Tinha um monte de gente na terra. Mas ninguém ouvia a voz de Deus. Mas havia homens piedosos. Noé era um desses. De repente Deus se manifesta a Noé, assim numa visão, numa voz na sua mente, ou em um fogo, em uma luz. Deus se manifesta a Noé e diz: Noé, constrói uma arca, porque eu vou mandar chuva, eu vou destruir tudo. Noé demora 100 anos para construir a arca. Ele e os seus filhos, a sua família. Todo mundo chamava Noé de doido, louco. Esse cara é doido, tá maluco. Noé, querido, com seus ouvidos fixados na glória, construindo a arca. Quando chegou o tempo certo, as nuvens cobriram o céu. Quando começou a cair a primeira gota d'água, não parou mais. A terra se encheu de água, só ficou a arca por cima das águas. Noé construiu a arca, colocou os animais dentro da arca, colocou a sua família, selou a porta. A Bíblia diz que Deus selou a porta por fora. Ninguém podia sair e ninguém podia entrar. É o retrato da igreja. Eu e você estamos dentro da arca, que é a igreja. Nós somos a arca de Deus na terra. A igreja é a arca de Deus. Está protegida, guardada, está na terra, mas está protegida. A qualquer momento o Senhor vai buscar a sua igreja. Estava dentro da arca Noé, a sua mulher, os seus 3 filhos e as suas 3 noras, e todos os pares de animais que haviam sobre a terra. Veio o dilúvio. Pela fé Noé creu na voz de Deus. Sabe, querido, Noé construiu a arca, construiu todas as coisas, mas havia algo que não pertencia à arca, algo chamado leme. Não havia na arca, porque quem conduzia a arca sobre o mar e sobre as águas era Deus. Era Deus. Quando Deus disse: Abraão, sai da tua casa,
dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não disse a Abraão, vai para a terra tal, endereço tal, rua tal, CEP tal. Ele não disse, ele disse, vai para uma terra que eu vou te mostrar. É fé. Quando ele disse, Noé, constrói a arca, mas não havia leme, Noé não podia direcionar a arca para onde ele queria. Quem conduzia a arca era Deus. Esses homens estavam vivendo em plena fé. Em plena fé. Pastor, mas como no século 21 eu posso viver isso? Eu e você podemos viver isso, sim. Só basta eu e você ouvirmos a voz de Deus e não duvidarmos, não sermos incrédulos. Nós vivemos numa geração, querido, tão visual, tão carnal. E alguns dizem assim, esses que querem ver para crer fazem parte da linhagem de Tomé. Ainda criticam o Tomé, e tem muito cristão Tomé, que precisa ver para crer. Nós estamos numa geração tão visual, que se ela não vê, ela não crê. E por isso nós vivemos numa geração que não agrada a Deus. Porque a Bíblia diz que aqueles que querem chegar diante de Deus, aqueles que vão a Deus, aqueles que se achegam a Deus, eles precisam chegar com fé. Porque se eu não ver, eu não creio. Isso é carne, isso não é fé, isso é dúvida, isso é questionamento, isso não é certeza de fé diante do Senhor. Por isso a igreja está como está, porque ela vem diante do Senhor, mas ela quer ver, ela não quer crer. E aí o pior é que alguns não veem, e quando não veem, ficam pior ainda na sua vida de incredulidade. Mas olha o que o texto diz aos Hebreus capítulo 10. Como eu e você temos que chegar a Deus, no versículo 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo um grande sumo sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com um verdadeiro coração e inteira certeza de fé. Inteira certeza, inteira. Não é metade, não é parcialidade. Eu preciso chegar diante do Senhor com inteira certeza de fé, com toda a convicção da minha fé. Eu preciso chegar inteiro diante do Senhor, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Qual é a nossa esperança? Tem um hino da harpa cristã que diz: nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã chegar. Mais ou menos aí. Nossa esperança é sua vinda. Estamos esperando quem? O próximo presidente? O próximo governo? O próximo prefeito? A terra melhorar? As coisas melhorarem? Acabar a crise? Não, nós estamos esperando o Cordeiro de Deus, que vai voltar e buscar a sua igreja e colocá-la na glória para viver o gozo eterno. Aleluias! A nossa esperança é a sua vinda. O texto vai terminar dizendo: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Retenhamos firmes a nossa confissão, porque fiel foi o que prometeu. Reter firme a confissão, querido, é ser cristão todo dia, é reter firme, é confessar todo dia. A minha confissão diária, a minha fé diária, a minha inteira certeza de fé no Senhor. Aí ele vai dizer no versículo 24: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos a caridade e as boas obras. Eu estimulo você, você me estimula. Como que nós nos estimulando? Como que nós vamos nos estimulando diariamente? A caridade e as boas obras, ao amor e as boas obras. Hoje a igreja se estimula nas fofocas, se estimula nas contendas, se estimula nos problemas. Está falando, estimulando uns aos outros, na caridade e nas boas obras. Isso é confissão de fé diária. Isso é reter firme a esperança, porque Ele nos prometeu. Consideremos-nos uns aos outros. Quantos deixaram de considerar já?
consideremos-nos uns aos outros. Sabia, querido, que a Bíblia diz que eu tenho que considerar você melhor e maior e acima do que eu? A Bíblia vai mais longe, diz que assim como Jesus deu a vida por mim e por você, nós devemos dar a vida pelos irmãos. 1 João 3,16. Dar a vida pelos irmãos, considerar uns aos outros, tudo isso faz parte da fé, é o mesmo contexto, é a mesma coisa que ele está falando. Versículo 25: não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que vai se aproximando aquele dia. Está se aproximando aquele dia, não deixando a nossa congregação, como é o costume. Tem muita gente acostumada a deixar a congregação. Deixa a congregação, fica um tempo fora, depois vem, visita outra, vai, e vai, depois eu volto, e deixa, e não sabe o que é mais da vida. Não deixando a nossa congregação, como é o costume de alguns, antes admoestando-nos, ensinando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia aqui, o dia é maiúsculo, é o dia do Senhor, está se aproximando o dia do Senhor. E no versículo 35 ele vai dizer: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Nós estamos fazendo a vontade de Deus, querido. Dar glória a Deus, seguindo o caminho da fé, estar na congregação, considerar um ao outro, ir diante do trono de Deus com o sangue de Jesus, por causa do sacrifício do Cordeiro, servindo a Deus, vivendo a nossa vida de fé, tocando na orla do manto de Jesus diariamente, sendo curados, restaurados, fortalecidos, renovados, avivados por Ele. Ele vai dizer: porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará, mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Abacuque, quando vai dizer isso pela voz do Espírito, ele vai dizer assim, Deus vai dizer através de Abacuque: o meu justo viverá da fé, se ele recuar, eu não tenho prazer nele. Quem é o justo aqui? Tem alguém justo aqui? Existe alguém justo aqui? O justo foi aquele que foi justificado por Jesus na cruz do Calvário. O justo foi aquele que recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador. O sangue do Cordeiro desceu sobre ele, perdoou os seus pecados, o redimiu, o salvou, e está agora na condição de justo diante da presença de Deus. Somos eu e você, sim, mas não com as nossas justiças, com a justiça de Jesus, que morreu na cruz e desceu sobre nós o seu sangue, o seu amor, a sua justiça. Aleluias. E assim como Abraão creu em Deus e foi lícito imputado por justiça, assim nós cremos em Cristo, olhamos para Ele e fomos salvos. O seu sangue cobriu o nosso pecado, mais do que isso, removeu o pecado da nossa consciência, e agora nós vamos diante do trono de Deus e podemos chegar diante do Senhor. E a promessa está aqui, querido, porque ainda um pouquinho de tempo, o que há de vir virá, e não tardará, mas o meu justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Não, nós porém não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Olha de novo a fé. Nós não somos como aqueles que retiram-se para a perdição, mas como aqueles que creem para a salvação da alma. Nós estamos aqui por fé nessa noite, amém? Dando glória a Deus, irmã Romilda, dando glória a Deus, dando glória a Deus, e sabendo que dentro do meu glória a Deus, Ele está sendo exaltado, Ele está sendo glorificado, Ele está sendo aclamado, e sabendo que dentro do meu glória a Deus, a minha fé está sendo fortificada, a minha fé está sendo estabelecida, e nada poderá abalar, nada. Vem momentos de vento, vem momentos de dificuldades, vem momentos de problemas, vem as lutas, os intempéries da vida, sopram os ventos, vem as chuvas, vem a tormenta, vem aquele dia nublado,
aquele dia opaco, aquele dia mau, vem. O dia mau vem. Talvez se eu perguntasse para você no particular, querido, querida, quantos dias mal você passou nesse ano 2016? Talvez você contar até nos dedos assim e falar, pastor, eu passei tal dia, eu passei isso foi um dia mal. Eu lembro que no mês tal eu passei um dia assim, foi horrível. Eu lembro que naquele outro mês eu passei um dia, foi terrível. Quantos dias mal nós passamos em nossas vidas. Mas se nós, mesmo diante da tormenta, mesmo diante do dia mau, mesmo diante das enfermidades e dores da vida, perseguições deste mundo, nós demos glória a Deus, a nossa fé será fortificada, querido, e nada nos arrancará da nossa promessa, nada nos moverá da nossa promessa. Amém? Está difícil? Dê glória a Deus. Está bom? Está tudo bem? Tem dinheiro no banco? Está com saúde? Está beleza? Está maravilha? Dê glória a Deus. Está difícil? Está com enfermidade? Está com dor e com luta? Dê glória a Deus. Dê glória a Deus. Seja fortificado na fé. Adore ao Senhor. Continue crendo. Deixe que a voz de Deus seja mais forte no seu coração. Deixe que a voz de Deus seja mais forte no seu espírito. Amém? Abraão com 100 anos. Agora que não há possibilidades nenhuma. 100 anos, tem alguém com 100 anos aqui? 100 anos de idade. Só o Senhor para fazer essas promessas, só Deus. Como que pode, 100 anos de idade? A Sarinha, tadinha, 90, com estéril. Não há possibilidades. Mas a Bíblia diz, se não me engano, em Gênesis 17, Deus traz uma visitação especial sobre Abraão e Sara. E eles vão ter um relacionamento. E aí no relacionamento, a promessa de Deus acontece no ventre de Sara. Deus deslacra, libera o ventre de Sara. A semente de Abraão entra no ventre e se cumpre a promessa com 100 anos de idade. Aleluias. Eu creio, querido, que quando Abraão ficou sabendo que Sara estava grávida, ele disse, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, e continuou dando glória a Deus até o dia da sua morte. Glória a Deus, glória a Deus. Não se esqueça disso, querido. Quando você vier a um culto, dê glória a Deus. Dê glória a Deus na hora do louvor, na hora da pregação. Dê glória a Deus. Dê glória a Deus na hora que você levantar, no seu serviço. E assim vai, querido. Dê glória a Deus. Seja fortificado na fé. Não olhe para o problema, não olhe para as impossibilidades. Abraão com 100 anos teve o filho. 100 anos. Quem hoje com 100 anos pode ter um filho? Primeiro que ninguém chega a 100 anos. Tem alguns que chegam aí, né? Mas quem com 100 anos pode ter um filho? Pode gerar só um homem e uma mulher que tem fé. Amém? Que não olha para a sua morte física, para o seu amortecimento, que não olha para a sua condição. Talvez você deve estar olhando para o seu problema. Poxa, mas todo dia eu já pedi, eu já orei. Querido, aqui há diversas, inúmeras, incontáveis promessas. Há promessas de prosperidade material, há promessas de cura, há promessas de libertação, há promessas de saúde, de restauração, há promessas diversas de portas abertas, há promessas espirituais, físicas, materiais, há promessas diversas na Bíblia, sentimentais, há N promessas na palavra de Deus, só que eu e você só vamos gozar delas se nós cremos na voz da palavra de Deus. Amém? Eu e você só vamos tomar posse das promessas que estão contidas aqui se nós crermos e não duvidarmos por incredulidade. Amém? Se coloque de pé no nome de Jesus. Vamos orar. Vamos agradecer o Senhor por essa noite. Não duvidando, mas crendo na voz do Senhor. Dê glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai, nós te glorificamos nessa noite. Nós bendizemos o nome que é sobre todo nome. Senhor, nós cremos na tua palavra. Nós acreditamos em tudo que foi dito pela boca do Senhor, que está na Escritura Sagrada. Que se manifeste em nós, ó Pai, as tuas promessas.
que se manifestem na vida de cada um dos teus filhos as tuas promessas. Pai, o Senhor conhece cada coração nessa noite, cada intenção, cada pedido. O Senhor conhece cada dor, cada sofrimento. A tua palavra nos garante promessas, Pai, poderosas, e pela fé nós alcançamos diante do Senhor. No nosso coração não há dúvida nessa noite, no nosso coração não há, Senhor, incredulidade nessa noite. No nosso coração e no nosso espírito há uma certeza de fé que Tu és um Deus vivo, que pode fazer muito mais abundantemente, além do que temos pedido ou pensado, segundo o poder que em nós opera. Aleluias. Olha para a tua igreja, Senhor, olha para a vida dos teus filhos nessa noite, que a tua misericórdia desça sobre nós nesta casa de oração, e o poder do Senhor opere sobre cada um. Manifesta a cura que está na tua palavra. O Senhor levou sobre si as enfermidades, as dores, ó Pai, e nos curou o sentimento, nos curou, Pai, das enfermidades físicas. A tua palavra diz, ó Pai, o Senhor mesmo disse: eu tenho a chave, eu abro a porta e eu fecho a porta que eu abrir ninguém fecha, e a porta que eu fechar ninguém abre. É o Senhor que faz, ó Senhor, é o Senhor que faz o impossível. Para nós são impossíveis, mas para o Senhor todas as coisas são possíveis. Pela fé, Senhor, nós cremos nessa noite. Não há dúvida em nosso coração, Jesus. Toma a vida de cada um dos teus filhos, e que se cumpra nele, nela, na casa deles, no lar deles, as promessas abundantes do Senhor. Que a tua palavra, Senhor, a palavra do Senhor, Jesus, o Senhor mesmo disse: o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. O Senhor disse: eu vim para trazer vida, e vida com abundância. Que se cumpra esta promessa, que se cumpra esta palavra na vida de cada um dos teus filhos nessa noite, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Coloque a sua mão no seu coração, querido. Suas duas mãos coloque no seu coração. Receba a bênção do Senhor nessa noite dessa maneira. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão, a consolação do Santo Espírito sejam abundantemente derramados sobre a sua vida. E você diz: graças a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, por Cristo e pelo Evangelho. Dê um abraço no seu irmão aí, a paz de Cristo para ele. Glória a Deus.